Boa noite a todos. Para aqueles que estão firmes, aqueles que começam uma coisa e não desistem até que não vê o fim, né? Nós já estamos terminando o livro 2, são 5 livros. Nós começamos com uma turma, lá com o livro 1, e depois foi peneirando, como sempre, né? Alguns firmes, persistentes, outros foram assumindo outros compromissos, tendo outras necessidades. Mas aqueles de nós que estamos perseverando, nós vamos ter a recompensa, porque esse material aqui da Federação Espírita, a gente não se cansa de falar. Foi um trabalho, porque quando a gente pega pronto, né, parece tão fácil. Foi um trabalho de quem fez, um grupo de muito empenho, de muita pesquisa, porque ela tem um começo, um meio, um fim, ela tem propósito, e eles juntaram assim, tudo que tem de melhor na literatura espírita para facilitar a nossa compreensão. Este livro, o segundo livro, é a parte 1 dos ensinos e parábolas de Jesus. Mais um pouquinho, mais algumas quarta-feiras nós terminamos ele. Aí depois nós já vamos para o livro 3. Teremos chegado na metade deste curso, chamado EAD, Estudo Aprofundado de Doutrina Espírita. Estamos estudando o Evangelho. Lá para o livro 4 começa a falar da filosofia, do aspecto filosófico, e o 5º fala da parte científica, trazendo então os 3 aspectos da doutrina, que é o princípios morais, filosofia e ciência. A lição de hoje, aprendendo com os fatos cotidianos, é o roteiro 4, o centurião de Cafarnaum. Nós vamos ler o texto tal como está no Evangelho de Lucas, depois nós vamos fazer os comentários à luz da doutrina espírita. Esse texto aqui, ele tem assim, vários ensinamentos como todo, mas o que é mais forte nele? É mostrar a cura à distância, é mostrar que independente da religião ou da nacionalidade, o que vale, né, o que é importante é a fé da pessoa, é o caráter que ela traz, é a sua moral, é os seus sentimentos, é a sua intencionalidade, a sua conduta, é a solidariedade. Então é isso tudo que esse texto traz. Mas ele traz também uma comparação interessante, que hoje a gente fala muito na doutrina espírita, é recorrente, quase sempre a gente está ouvindo isso. Mas antes a gente não ouvia falar dessa forma, que é comparar o trabalho de Jesus e a equipe de Jesus com um exército. Assim como o homem tem um exército, quer dizer, uma organização, não um exército no sentido de guerrear, né? Porque a guerra que é promovida aqui na Terra entre os homens, ela tem um vencedor e ela tem o vencido, ela tem o vitorioso e o derrotado. Já no exército de Jesus, todos são vitoriosos, porque se trata de uma evolução espiritual para a família humana, para toda a Terra. Ele traz modelos, padrões de comportamento que nós deveremos seguir. Quando a gente fala Jesus é o guia, é o modelo, não é que nós temos que imitar Jesus, querer ser o que ele é, que cada um é único na sua história, na sua realização. Mas quando a gente fala que Jesus é o modelo e o guia, quer dizer que ele traz princípios, maneiras, métodos de ser, de agir, de se comportar, que nós deveremos imitar. Aí sim, né? Nós deveremos querer imitar. Por quê? Cada vez que nós nos aproximamos desse padrão que foi colocado para a Terra, mais próximo de Deus, o nosso Pai, nós vamos nos encontrando, mais perto da perfeição e da pureza. Mas é a doutrina espírita que traz essa ideia de que Jesus, ele lidera, ele governa uma legião, não diria a palavra legião, um exército celestial. É assim que ele lidera, comanda e atende a demanda, às necessidades. E nós somos almas, filhos de Deus.
e na terra sob a responsabilidade de Jesus. E como é que Jesus atende todos, não deixa ninguém para trás? Ele se vale de um exército de espíritos operosos e trabalhadores, que vai atender às necessidades de toda parte. Então hoje tanta gente ouve isso na doutrina, né? Para nós isso ficou comum. Mas nessa época que Jesus estava na terra, que nem aqueles que estavam mais próximos dele entendiam a grandiosidade dele, era difícil eles compreender. E este homem, esse centurião, que nem era da religião, conseguiu entender isso. É disso que vai tratar o texto de Lucas. Vai tratar de que muitas vezes a pessoa desperta a espiritualidade e não necessariamente ela está na religião que nós estamos, e às vezes ela nem está na religião, mas ela tem uma vida reta, ela tem uma vida que condiz às necessidades que o Espírito tem para ele alcançar as virtudes e a perfeição. Então tudo isso que nós falamos agora na introdução vai ser abordado no texto que foi registrado por Lucas no capítulo 7, versículos de 2 a 10, quando diz assim: E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar ao seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dizem, porém, uma palavra e o meu criado sarará, porque também eu sou homem, sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Perceberam que se trata de uma cura à distância? Uma cura espiritual à distância realizada por Jesus. Eu sempre achei Então veja, se trata de uma cura espiritual à distância. Nós não fazemos isso na casa espírita? Qual é o tipo de cura espiritual que nós praticamos com frequência na casa espírita? Porque às vezes a pessoa pensa que para você fazer um tratamento espiritual à distância, você precisa ter uma vestimenta especial, ter fórmulas, né? Organização de espaço físico, de cadeira, de sala. Mas nós, e todas as religiões fazem, e nós, nos centros espíritas, fazemos isso com frequência. Que tipo de cura à distância que a gente podia assim elencar aqui, listar, que a gente faz na casa espírita? Nossa, o livro aí que põe o nome. Põe um livro. Nós acreditamos que quando eu venho e coloco o nome no livro de prece, tem um grupo de espíritos que estão ali pronto para receber, registrar e ir visitar aquela pessoa. É uma intercessão. Quando alguém pede, por exemplo, e-mail no WhatsApp, orem, não sei o quê, também é. O pensamento bom que a gente está mandando é uma coisa cristã. E os círculos de prece, de oração, nós vamos fazer uma vibração pela pessoa? O nome do livro também aquele filme, né? É, como acontece os trabalhos na casa espírita, né? Nós fazemos a chamada irradiação, ou o pessoal costuma falar vibração. É a cura à distância, né? É a
cura à distância. E aqui Jesus realizou, praticou a cura à distância do servo do centurião. Então vamos primeiro falar o contexto aqui geral. Ele estava em Cafarnaum. Essa Cafarnaum que eles estavam aqui, ela praticamente já não existe mais, porque de tanto fazer escavação ali, quase que eles destruíram a paisagem natural daquele ambiente. Mas era um vilarejo de mais ou menos umas 1000 pessoas. Dá para conhecer todo mundo, não dá? 1000 pessoas. O centurião, o nome já está falando, ele é um soldado romano, mas ele tem uma distinção na patente dele. Ele é comandante. Não é que ele é prepotente, é que ele é mesmo. É a função dele, ele é o comandante de centúria, quer dizer, de 100 soldados. O exército romano, o grande exército romano, o exército romano, domínio do Império Romano, formado por milhares de homens, eles eram comandados em pequenos grupos de 100, chamados centúria. E o centurião era aquele que era o comandante, o chefe dele. Quer dizer que hierarquicamente ele tinha abaixo dele aquele que ele, por profissão, ele tinha que dar ordem e eles tinham que executar, que é uma coisa muito difícil hoje em dia. As pessoas sabem mandar, mas elas não sabem mais obedecer. E é tão melhor obedecer, né? Jesus sabia obedecer a Deus. Também tem que saber a quem obedecer. Mas hoje as pessoas elas querem mandar, elas não querem obedecer. Então aqui está colocado também uma situação de hierarquia. Já já nós vamos relacionar ao mundo espiritual. O que tem a ver com isso? Então, este homem, que era para ser odiado, tratado como inimigo ali naquele vilarejo que era Cafarnaum, de 1000 habitantes, ele ganhou a simpatia. Não é uma grande lição? Às vezes a gente tem tudo para ganhar a simpatia dos outros, tem todos os fatores, né? Toda a preparação encarnatória para ganhar a simpatia das pessoas e realizar um trabalho, e a gente não consegue. Tem toda a facilitação do mundo espiritual. Outro ensinamento que para nós não é uma novidade: a encarnação ela é planejada, ela é organizada. Às vezes a gente vê uma pessoa que quer estudar, fazer uma faculdade, e ela não consegue chegar ali. E ela até tem inteligência para aquilo, e as coisas vão dificultando. E outras nem tanta facilidade tem, e os caminhos vão abrindo, e ela vai lá e ela consegue se formar. Se é um homem orgulhoso, fala: eu consegui isso com a minha vontade, com o meu trabalho. E realmente tem que ter, lógico. Mas muitas vezes é uma facilitação que ela tem no mundo espiritual, para que a pessoa, entrando em acesso, em contato com aquele conhecimento, ela realize melhor a missão espiritual que ela tem na Terra. Depois, se ela vai colocar em prática ou não, é outra coisa. Às vezes tem um desvio, a queda, né? Mas esse homem, ele contraria tudo isso. Ele é diferente. Ele tem tudo para ser o inimigo. Por quê? Ele está num lugar onde tem judeu, é um vilarejo, todo mundo conhece todo mundo, e ele está colocado ali pelo adversário, pelo dominador, e ele ganha a simpatia do povo. Por que ele ganha a simpatia? Porque ele respeita as concepções. Ele está ali para realizar um trabalho, para manter a ordem. Não é que ele é bonzinho, é para manter a ordem. Mas ele respeita as ideias, as opiniões das pessoas, e ele respeitou a religião deste grupo. Ele construiu uma sinagoga. O romano constrói sinagoga para si? Não, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Quem construía a sinagoga eram os judeus, os que acreditavam no Deus único. E ele vai ali e constrói para eles uma sinagoga. Ele ganha
a confiança e o respeito de todos que ali estão, inclusive dos mais velhos, dos anciões do povo judeu. Aquele homem que ficou doente era o servo dele, e esse servo, autorizado por ele, é o que constrói a sinagoga para que eles possam ali manifestar a fé religiosa que eles têm. E esse servo fica doente. Então a gente percebe no texto que ele não é um simples servo dele, ele se torna um amigo. Ele é alguém que ele gosta, que ele preza. É uma pessoa de outra religião, de outra nacionalidade. Hoje, quando a terra, e o nosso país fala de vencer preconceitos, de incluir a todos, é um sonho ainda, é um sonho. Esse homem já fazia isso. Você vê que coisa? Às vezes a gente julga pela aparência, é um centurião, é um soldado romano, uma pessoa malquista porque está ali impondo uma dominação, escravizando o povo. Este homem se fez respeitar, e é isso que a gente tem que aprender com o texto: se fazer respeitar em qualquer posição que a gente é colocado. Contrário de algumas pessoas, que qualquer posição que ela é colocada, ela é odiada. Em qualquer lugar que ela está, onde ela passa, ela consegue ganhar a antipatia das pessoas. E o texto vai falar para a gente aprender a ganhar a simpatia das pessoas. Eu não bajulo ninguém, eu não preciso de ninguém. Não é disso que se trata. Em economia espiritual, nós temos que aprender a aumentar os nossos laços. Quando se diz em evoluir, em progredir espiritualmente, nós temos que tratar, sim, de aumentar a nossa rede de simpatia. Por quê, gente? A vida na Terra é fácil? Ela não é fácil. Se nós temos apoiadores, se nós temos parceiros, ela se torna mais fácil. Inclusive, mais fácil da gente conseguir quem vai querer nos ajudar para a próxima encarnação. Não é fácil achar um grupo que nos aceite, para a próxima encarnação. Eu vou ter que receber de novo essa criatura, Porque uma coisa é a gente falar no plano ideal. No plano ideal nós todos somos irmãos, todo mundo tem que receber todo mundo. Mas na hora de receber? E na hora de receber? Nós temos que ter aqueles que endossam a nossa encarnação, aqueles apoiadores. E não é um grupo pequeno, por isso que o texto fala de exército. Não é uma encarnação na Terra, movimenta muitas almas, não é um só. E às vezes a gente fala, não preciso de ninguém, Será que não precisa? Precisa sim, e de muito, porque senão nem a encarnação não é autorizada. Precisa de um grupo que vai se encarnar junto, que vai se encarnar perto, para a encarnação ser produtiva, para ela realizar alguma coisa, O próprio Cristo preparou um grupo de almas para se encarnar antes dele, quando ele chegou já estava com uma certa idade, e depois dele, para que o trabalho dele tivesse continuidade, prosperasse. Então imagina se nós vamos precisar. Então esse homem, ele ganhou a simpatia dele. E esse amigo dele não era só um servo, esse amigo, ele adoeceu, ele ficou doente. Então o que ele fez? Ele sabia do poder de Jesus. Ele sabia do poder de Jesus. Então ele pede para esses anciões, esse homem mais velho, buscar Jesus. Porque ele fala, eu não sou digno. É humildade a alma. Esse homem era um homem virtuoso, ele era humilde. Ele pensou assim, se no plano material eu sou um centurião, eu comando 100 pessoas, eu organizo 100 pessoas, eu dou ordem, eu mando esse daí para lá e para cá, e ele vai. Ele teve um olhar, uma percepção, uma sensibilidade que muitos ali já vinham encarnando em religião, não conseguiu ver. Ele enxergou em Jesus o grande Espírito.
Então ele sabia que Jesus podia dar ordem aos espíritos, aos anjos. Ele sabia do poder. Então ele tinha vergonha de ir buscar Jesus, porque ele falava: eu não sou digno de ficar na frente de um homem igual a este. Pediu então para os homens mais velhos, aqueles que eram mais respeitados ali na comunidade, representá-lo e ir até Jesus pedindo a cura à distância para o servo dele, que não era simplesmente um servo, era um amigo, a quem ele tinha afeição, a quem ele tinha carinho, tinha consideração e não queria ver sofrer, não queria ver morrer. E os anciões também tinham afeição por esse centurião, tanto é que foram numa religião, uma religião fundamentalista algumas vezes, como é o judaísmo, em que o judeu não podia tocar numa pessoa que não era judeu, um gentil, não podia receber ele em casa, que tinha que fazer um monte de ritual para se limpar quando tinha esses contatos, e ir lá pedir para Jesus fazer um bem para o servo dele, é porque ele tinha ganho a simpatia. Nós temos que ganhar a simpatia das pessoas. E como é que a gente faz isso? Ganhar a simpatia das pessoas pelo estilo de vida que a gente tem, pela maneira que a gente se comporta, principalmente nos momentos de maior dificuldade, no momento que todo mundo perde o centro, perde o equilíbrio, perde o norte. É nesse momento que as pessoas, olhando o comportamento do cristão e do espírita cristão, que é a mesma coisa, é que nós vamos ganhar a simpatia e a credibilidade das outras pessoas. Não é pela quantidade de livro que nós lemos, não é pela sabedoria que a gente às vezes quer passar, porque sabedoria a gente não passa através do intelecto, né? A gente vai atrair a simpatia das pessoas por toda uma vida que nós vamos realizar, por aquilo que nós praticamos dentro da casa, na religião e na comunidade. Este homem ganhou a simpatia, tinha tudo para ser odiado e era amado e respeitado. Ninguém nunca leu o texto assim, né? O centurião. E nem eu só estou falando isso para você porque eu li antes. Foi aquele trabalho dessa equipe da Federação Espírita Brasileira que nos permite enxergar algumas coisas que a gente não enxergava. Isso não é mérito meu, não. É do material que nós estamos usando. E aí os anciãos vai e fala para Jesus, e Jesus vai em direção, ele quer ir em direção a ele, e ele manda falar que não, que ele não é digno que Jesus entre na casa dele, entre embaixo do telhado dele. E aí Jesus fala: eu nunca vi tamanha fé igual deste homem. Porque eu estou caminhando com as pessoas, às vezes eu tenho que materializar a fé. Materializar. No meio espírita seria a mesma coisa assim. Algumas pessoas, para acreditar, tem que o espírito materializar, tocar nele, chacoalhar, senão ele não acredita. Enquanto outros nunca viram o espírito. O espírito nunca tocou assim materialmente nele, mas nunca desacreditou, não é? Nunca desacreditou. Uma fé, morreu, desencarnou com aquela fé, passando fé, acreditando. Mas o que o homem fala para ele mostra aquilo que nós estávamos falando no início, toda a compreensão que às vezes os discípulos, os apóstolos mais próximos de Jesus não tinham entendido. Ele fala assim: ó, eu sou um homem de autoridade. Não é que ele é arrogante, ele era, é a profissão dele. Eu sou um homem de autoridade, eu tenho 100 soldados sob meu comando. Eu mando esse soldado ir lá buscar água, ele vai. Eu mando esse soldado segurar outra pessoa, ele segura. Eu mando ir, ele vai. Eu mando outro vir, ele vem. Senhor, o Jesus não precisa vir na minha casa. Olha que esse homem viu. Ele viu em Jesus o governador do planeta Terra, o governador espiritual. Lá há 2017 anos ele já enxergou o que muita gente não consegue enxergar. Você acha que eu tenho condições
de receber na minha casa um governador espiritual, que tem todo esse exército de espírito, de anjo, sobre o seu comando, vir na minha casa? Não, não precisa isso. Assim como eu mando um soldado meu ir fazer uma tarefa, Jesus pode mandar um espírito benfeitor vir e curar o meu servo. Aí que Jesus fala: eu nunca vi tamanha fé igual essa, nem em Israel. Por que em Israel? Israel era o centro, da tradição religiosa. Lá estavam os sacerdotes que ministravam a fé, que passavam a fé adiante. Mas nunca vi tamanha fé igual desse homem. Ele entendeu tudo, ele compreende como é que funcionam as leis espirituais. E o homem ficou curado. Foi uma cura espiritual à distância. Claro que um médium trabalhando certinho, um médium de cura, ele tem lá os guias que trabalham com ele, A gente fala assim, o meu guia, Os espíritos que trabalham comigo. Na verdade, é um médium que trabalha com a equipe espiritual. E ele doa os fluidos dele, o fluido material, e o espírito vai lá, usando esse fluido material, ele reconstrói um órgão, ele estanca uma hemorragia, ele desinfecta de bactérias, de vírus, e cura a pessoa, devolve a vitalidade. Ele faz isso. Jesus podia somente com o poder dele, com a vontade e o domínio que ele tem sobre os fluidos, à distância, curar aquele homem. E tudo isso compreendeu o centurião, que nem era da religião deles, nem judeu ele não era. Olha que coisa maravilhosa. E é o que o Espiritismo vem falar para a gente no Livro dos Espíritos. Existe categoria de espíritos, Tem os espíritos perfeitos, puros, tem os espíritos bons, tem os espíritos imperfeitos. Depois eles têm várias categorias, toda a hierarquia espiritual. Toda a hierarquia. Os espíritos batedores, em geral, quando tem as manifestações físicas, a cadeira anda, a porta bate, que é uma outra coisa que a gente não acredita, Que nós espíritas, a gente não consegue, a maioria, ir no centro, no equilíbrio. Ou a gente vai muito para cá, ou a gente vai muito para lá. Ou a gente acredita em tudo, A lâmpada esquentou lá, incandescente, queimou, a gente fala, é o espírito. Ou a gente é assim, ligado ao misticismo, Olha, às vezes bate o vento na porta, a porta bate e fala, tá vendo? Alguém vai morrer. Foi um espírito. Tropeçou, caiu, pronto. O espírito colocou o pé na minha frente. E às vezes os espíritos fazem a gente cair? Faz. Não estão falando que não. Tem que ter equilíbrio. Como é que eles fazem? Eles vêm principalmente quando é um grupo de espírito muito baixo, de energia muito baixa. Eles se ligam aos plexos, enfraquece ali a energia e a gente perde a força e cai. Isso é um astuto, Acontece. Mas a questão é, sempre é isso? Sempre é? Nem sempre é. Nem sempre é. O espírita, ele tem que aprender, segundo aqueles que estudam esses fenômenos, primeiro descartar todas as possibilidades materiais, físicas. Depois, a gente vai falar que é espiritual. Mas também tem aqueles que não acreditam em nada. Tem os que acham que tudo é espírita, e tem aqueles que acham que nada é. Parece mais materialista do que espírita. Então a gente sabe que tem os espíritos batedores. Quando a espiritualidade quer mover a matéria, quem que eles usam? Os espíritos batedores. E até o livro dos Espíritos dá um exemplo para Kardec. Ele fala assim, um homem que lida muito com a parte mais intelectual, ele às vezes perde a força do músculo para empurrar um armário, uma mesa pesada. E aí o que ele faz? Ele usa os carregadores, As pessoas que estão acostumadas com esse trabalho mais manual, porque elas estão habituadas, então elas têm força física para fazer isso. A mesma coisa no mundo espiritual. Os espíritos, quando eles vão se
depurando, eles vão se desmaterializando, eles não conseguem exercer mais tanta influência sobre a matéria. Mas eles têm domínio sobre outros espíritos que têm um corpo perispiritual mais grosseiro, e aí quando eles querem se fazer percebido, eles podem mexer assim a cadeira, eles podem balançar as portas, as janelas. Pode acontecer isso. Então por que a gente está falando isso? Porque existe uma categoria imensa de espírito. O Kardec ele não colocou todos os degraus na escala dos espíritos. Ele pôs alguns grupos, mas ali ele já falou na codificação que entre cada grupo desse de espírito, por exemplo, entre os espíritos imperfeitos e os bons espíritos, tem um monte de gradação, como se fosse uma escada com vários degraus, e não dá para a gente saber onde começa um, onde acaba o outro. Quer dizer, existe um exército de espírito, e aqueles que estão numa condição superior comanda aqueles que estão numa posição inferior. Ou então, como a gente já aprendeu aqui também, aqueles que sobem na evolução, sobem um degrau, ficam imediatamente ligados aos que estão num degrau inferior, ajudando. É uma lei de cooperação, de solidariedade que existe no universo, que alguns vão conseguir entender um pouco quando desencarnar, e outros nem desencarnados conseguem enxergar essa povoação, essa constelação de espíritos que tem. Precisam encarnar mais para aperfeiçoar melhor a percepção, a consciência, para poder enxergar esses espíritos. Então vamos lá. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então olha só, esse centurião, como a gente já disse, que era um homem estrangeiro, que representava um exército dominador, que representava uma nação que dominava e escravizava a outra, ele edificou uma sinagoga para eles. Quer dizer, ele reconheceu o outro como seres que tinham direito, que tinham sentimentos e que tinham necessidade. E por agir desse jeito, pela conduta, não pelo título que ele tinha, e nem pela nacionalidade, mas pela conduta, pelo comportamento dele, ele ganhou amizades, né? É o que acontece com a gente quando nós fazemos o bem. Quando nós fazemos o bem, os espíritos que estão próximos da gente, eles vão testificar perante os espíritos superiores que nós estamos fazendo um trabalho aqui na Terra, quando nós estamos necessitados de ajuda. Eles vão lá e falam: vamos ajudar fulaninho, ele está se esforçando tanto, olha, ele está ajudando as pessoas. É assim que acontece. Os livros, de novo a gente vai falar isso, né, porque ele é rico mesmo. Os livros da coleção de André Luiz falam muito disso. Vocês lembram uma passagem de um homem que tinha um problema? Ele ensinava o evangelho, né? Ele tinha um problema de pele, e aí a equipe lá de Nosso Lar, ele desce para vir atender na casa que ele é o organizador dos estudos do evangelho. Na hora que a equipe lá, da qual o André Luiz faz parte, está chegando na casa, já vai um homem e já fala assim, um espírito, né, de um homem, e fala assim pro instrutor de André Luiz: nós temos que ajudar fulano, ele está passando por dificuldade financeira. Aí eles estão: pode ficar tranquilo, meu irmão, nós vamos. Aí dá mais um passo e vem uma senhorinha, era espírito, que trabalhava ali na casa, já chegava lá e ainda falava assim: nós precisamos ajudar ele, olha como que ele está doente, as feridas que estão na pele. Calma, fica tranquila, nós já estamos sabendo do caso dele,
já tem escalado 2 médicos do mundo espiritual preparado, ele vai obter a cura. Pode ficar tranquilo. Olha, os espíritos que estão ali trabalhando na casa, intercedendo pelo homem, sabendo da importância que ele tinha ali para aquela comunidade, para aquele núcleo, sabendo que a presença dele ali era importante para os outros não cair, não despencar e continuar com o seu trabalho evolutivo. Nesse sentido que a gente fala que é indispensável, é necessário a gente ganhar simpatia. É uma ilusão quando nós pensamos que nós não precisamos do outro. Nós vamos dividir a lição, voltar quarta-feira. Nós precisamos um dos outros. E precisamos dos espíritos, assim como os espíritos se utilizam dos encarnados para continuar o trabalho do Cristo.